Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um Jogo do Poder especial, em tempos de coronavírus. Eu, da minha residência, e o entrevistado também da sua residência. O entrevistado de hoje é um dos coordenadores, é o coordenador da Comissão Externa da Câmara dos Deputados para acompanhamento do coronavírus no Brasil. O deputado Luiz Antônio Teixeira, do PP do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado, tudo bem? Ricardo, boa noite. Prazer estar aqui no Jogo do Poder com você. Tivemos ali com você ainda no início dessa epidemia e eu já te falava da gravidade, da complicação que ela iria nos trazer. E é um prazer estar aqui novamente com você para a gente poder conversar um pouco sobre política, sobre a situação de saúde grave que o Brasil enfrenta, de que forma a gente pode ajudar o nosso país a vencer essa epidemia. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder, num dia tão importante, numa semana tão importante. Nós estamos no domingo e essa semana foi uma semana muito importante. Importante por duas razões. Primeiro, pela evolução, infelizmente, do quadro do coronavírus no Brasil. E importante também por uma mudança que traz apreensão à nação no comando do combate ao coronavírus. O presidente Bolsonaro achou por bem, no alto da epidemia, trocar o comandante das tropas de combate ao coronavírus, retirando o ministro Mandetta e colocando o oncologista do Rio de Janeiro, Nelson Tais. Eu queria saber de você, doutor Luizinho, deputado Luizinho, que é médico, que é especialista no assunto, qual é a sua primeira impressão sobre essa mudança? Ricardo, o ministro Mandetta é um grande profissional na área de saúde, foi deputado federal por 2 vezes, foi secretário municipal do Mato Grosso do Sul, tinha experiência e competência para ser ministro, acho que fez um bom trabalho enquanto foi ministro, mas a falta de condições completas e absolutas da relação entre ele e o presidente Bolsonaro, acho que para esse momento, efetivamente, tinha uma necessidade de mudança. Não tem como um presidente da República e o ministro da Saúde terem uma divergência do tamanho que vinha acontecendo, que as coisas não conseguiam acontecer, Ricardo, porque esse é um momento muito grave, o Brasil enfrenta um momento muito grave, o mundo enfrenta seu pior momento, nem a Segunda Guerra Mundial foi tão difícil quanto essa pandemia, não sei se algumas pessoas ainda não tomaram pé de uma situação, nós estamos vivendo uma situação, Ricardo, que nem na Segunda Guerra Mundial foi vivida, todos os continentes estão afetados pelo coronavírus. Então, nós temos uma situação muito difícil, nós precisamos de união. Se não existir entrosamento entre o ministro Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro, nada mais do que normal o presidente trocar o ministro, tentar formar uma nova equipe, uma equipe que ele volte a ter confiança e desenvolva o trabalho. Da nossa parte, do Poder Legislativo, da nossa comissão externa, nós vamos continuar com as nossas ações, incrementar as fiscalizações, né? Inclusive, apesar da necessidade de isolamento social, eu tenho trabalhado toda semana em Brasília e agora nós vamos visitar os estados, visitar hospitais de campanha, hospitais para fiscalizar em loco a aplicação do dinheiro público e como as pessoas estão sendo atendidas nesses hospitais. O Brasil tem muito problema na sua rede de atendimento. Eu falo isso desde janeiro, Ricardo. Você sabe disso. Eu tive com você no teu programa, acho que em março, e já falava da gravidade da situação. Deputado, é óbvio que é preciso que haja entendimento, é preciso que haja harmonia mínima no governo para que os programas, os projetos andem satisfatoriamente. Mas, por trás da divergência, há uma questão de fundo, que é a questão do isolamento social completo, que recomenda o ministro Mandetta, contra a qual o presidente tem se colocado, dizendo que a economia é importante, que é preciso fazer o Brasil voltar a andar. Eu queria saber do senhor, obviamente que o senhor está dizendo que é importante que haja um mínimo de entrosamento, perfeito, mas as razões de fundo, na sua avaliação, quem as tinha? O ministro Mandetta, que recomendava de maneira ostensiva o isolamento social contra qualquer movimento de relaxamento das restrições, ou o presidente Bolsonaro, que começa a sinalizar o desejo de uma abertura novamente da economia e começa a tomar também medidas pessoais indicativas de que é favorável a isso e, portanto, contra a orientação do seu próprio ministro à época,
o Mandetta. Como é que você acha, qual é a posição mais recomendável nesse momento que a curva de contágio cresce no Brasil? Ricardo, vamos falar, o nosso pensamento eu sou 100% a favor do isolamento social. Agora, o Brasil é um país continental. Para o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, principalmente a sua região metropolitana, a necessidade é de isolamento social intensa, drástica. Agora, não é a necessidade, nesse momento, do estado do Rio Grande do Sul, do estado do Paraná, do estado do Piauí. Agora, o Amazonas precisa de um isolamento social grave, principalmente a sua capital, Manaus. Fortaleza precisa de um isolamento social muito grave. O estado do Amapá, especialmente a sua capital, Macapá, precisa de um isolamento social grave, Ricardo. Então, o Brasil, com as suas dimensões continentais, tem situações diferentes por estados da federação. E aí, quem tem o número de casos e o número de óbitos são determinantes para o tipo de isolamento que você precisa realizar. O que precisa acontecer, Ricardo? Precisa existir um entendimento que, num país continental, o que vale para o Rio Grande do Sul não está valendo para o Amazonas. O que vale para o Rio de Janeiro não vale para o estado de Rondônia. Cada um tem uma realidade, uma necessidade diferente. Diferentes estados, diferentes formas de enfrentar a epidemia, sem fórmula de bolo. Você sabe, Ricardo, que a gente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, temos muito mais condições de enfrentar uma epidemia do que o estado de Roraima. Roraima tem 50 leitos de CTI. Poxa, mas o estado de Roraima tem 500 mil habitantes. Tem uma população do tamanho de São João de Meriti. Uma cidade do nosso estado é o estado de Roraima. Então, os nossos estados, a nossa dimensão requer tratamento diferenciado. O ministro Mandetta estava certo ao pregar o isolamento social para Rio, São Paulo, Distrito Federal, para alguns lugares. E o presidente Jair Bolsonaro estava certo que alguns locais não têm necessidade de isolamento social. O que precisava era que o governo federal tivesse um comando único e que tivesse saído na frente. Na hora que não saiu na frente, cada governador, cada prefeito decidiu o que quis. Deputado, hoje, essa semana, há 2 dias, na verdade, foi apresentado no noticiário internacional, foram apresentadas algumas informações de um projeto de quebra do isolamento nos Estados Unidos. E com vários graus. O primeiro momento só aconteceria a partir do instante, a partir do registro de uma queda do número de contágios. Se após 14 dias de queda do contágio naquela localidade, aí poderia se falar em quebra do isolamento. Quer dizer, como é que se discute isso no Brasil com um momento exatamente oposto, com a ascensão do contágio? Quer dizer, se nós estivéssemos já vivendo um momento de queda do contágio, seja ele onde for, mas havendo claramente uma curva já de descenso, obviamente que essa discussão se faz pertinente. Mas no momento que você tem uma evolução da curva exponencialmente, como começar a se discutir esse assunto? E parece totalmente sem sentido, deputado. O que você acha disso? Ricardo, eu vou falar para você sobre o estado do Rio de Janeiro aqui, especialmente. O estado do Rio de Janeiro precisa de um isolamento social efetivo, drástico, mas precisa planejar a saída do isolamento. Nós não vamos ficar no isolamento para o resto da vida. Qual é o planejamento? Como é que nós vamos fazer? Eu proponho que, a partir do número de queda de casos, a gente consiga, num restaurante, ocupar 20% das mesas. Nós vamos conseguir, numa academia que tem 50 aparelhos, que possam ser utilizados 25 aparelhos com controle do número de alunos. Não pode ser feito aula de grupo. Mas isso não é para agora, não, Ricardo. Isso é provavelmente do meio de maio para junho, julho. Mas precisa de planejamento. A população precisa ensinar a população por que fazer, quando fazer. Esse planejamento que os Estados Unidos está fazendo pode nos servir também. Não é para se acontecer agora, mas precisa as pessoas terem uma luz no fim do túnel para quando isso vai acontecer. Esse planejamento, deputado, eu acho que tem que ser feito, mas ele só pode começar a ser aplicado depois que você tiver uma certa regularidade nessa curva de decréscimo do número de casos. Quer dizer, falar em relaxamento
das restrições no momento de ascensão da curva é algo, me parece, totalmente sem sentido. Ricardo, eu concordo em gênero, número e grau com você. O que eu estou falando é, nós temos que hoje manter um isolamento social no estado do Rio de Janeiro de extrema restrição, não tem dúvida. Mas nós precisamos planejar a hora de sair. Não adianta planejar a hora de sair, que aconteceu em outros lugares, mal planejado, fez uma saída abrupta e depois de 15 dias teve que voltar para o isolamento mais sério do que estava. Perfeito. Foi o que aconteceu na Itália. Perfeito. Milão fez uma campanha, Milão não pode parar. Estavam isolados, saíram do isolamento, estão contando morto até hoje. Perfeito. Então precisa de planejamento. Quando eu falo que planejamento é diferente da execução, o Brasil precisa trabalhar com planejamento. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder vai rapidamente fazer o intervalo, vamos aos comerciais e rapidamente voltamos hoje entrevistando o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira, do PP, aqui do Rio de Janeiro. Voltamos já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje uma edição extraordinária do Jogo do Poder, eu fazendo aqui da minha casa, eu entrevistado também na sua residência, com isolamento social total, esse programa de hoje. E nós estamos recebendo hoje o doutor Luiz Antônio Teixeira, que é deputado federal do PP do Rio de Janeiro e é coordenador da Comissão Externa da Câmara dos Deputados de acompanhamento do coronavírus. Doutor Luizinho, a questão da discussão sobre tratamento, qual é a sua avaliação? Porque, na verdade, houve uma discussão política sobre a utilização da cloroquina, isso inflamou o país. Quer dizer, agora o ministro da Ciência e Tecnologia está dizendo que talvez aquele remédio, aquele vermífugo, a Anita, usado comumente no Brasil, ele apresentou in vitro uma capacidade de reduzir em até 94% a carga viral do coronavírus. Qual é a sua avaliação sobre os caminhos que estão evoluindo de maneira mais consistente e confiável em relação aos medicamentos que devem ser ministrados a quem está acometido pelo coronavírus? Ô, Ricardo, nós estamos dividindo hoje essas opções terapêuticas basicamente em 4 linhas. O uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, associada à azitromicina, que em alguns lugares mostrou ser eficaz. O uso da plasmaferese. O que é a plasmaferese? Tira sangue de quem já foi contaminado e coloca os anticorpos dessa pessoa num outro paciente. Isso é a segunda hipótese. A terceira hipótese, que está ampliando, que são o uso de vermífugos, que era a ivermectina, e agora essa outra possível solução de um outro antiomítico aí, do outro vermífugo, que é o nome comercial do Anita. E temos uma quarta linha, que eu acho que é uma linha até mais, que eu acho que o mundo vai avançar para ela, que são medicamentos antirretrovirais, à base mais ou menos do que é feito com a medicação para AIDS, para o HIV. Tá certo? 4 linhas de ação. Em relação às vacinas, tem alguma evolução? Vez por outra, também temos notícia de testes bem-sucedidos ainda de vacina na Itália, outros em Israel, outros também nos Estados Unidos. Você tem alguma informação de algo também mais consistente em relação à vacina? Temos sim, Ricardo, mas só para a gente concluir. Essas 4 linhas de tratamento, qual é o problema? Precisa de um número muito grande de tratamento de pacientes para se chegar a uma conclusão. Precisa tratar muita gente para que a gente possa ter uma conclusão. Qual dessas 4 linhas? Mas esses tratamentos são para pessoas que já estão doentes. O problema da vacina é o seguinte: você vai fazer uma vacina de vírus vivos atenuados, então você vai injetar coronavírus numa pessoa para ela poder desenvolver as suas defesas, ou você vai ter que usar algum anticorpo que simule a doença, algum antígeno, aliás, para você a vacina agir. Problema das duas formas. Uma, o vírus vivo,
que são várias vacinas no mundo, são feitas de vírus vivos atenuados. Você vai contaminar pessoas com coronavírus e o risco dessas pessoas desenvolverem uma doença e evoluírem para óbito. Então, os estudos da vacina, que já têm vacinas comprovadamente para cura, a gente não sabe quanto tempo eles vão demorar para finalizar, Ricardo. Perfeito. Porque precisa também do número muito grande de pacientes e um estudo com muita acurácia. Eu acredito que a gente consiga chegar mais rapidamente a opções terapêuticas de cura por medicamentos do que na chegada da vacina. A vacina, daqui a um ano e meio, nós vamos ter a vacina e o mundo vai estar livre desse coronavírus. Agora, nesse momento, eu acredito muito mais nos medicamentos. Agora, precisa de um estudo com mais profundidade. A cloroquina, em alguns casos, se mostra eficaz. Mas a gente está vendo também que, em outros casos, as pessoas estão achando o seguinte: olha, tem essa tal da cloroquina, eu vou sair na rua, eu vou falar com as pessoas, se eu ficar doente, eu vou tomar cloroquina. Infelizmente, isso, Ricardo, não. nós estamos vendo caso de médicos, inclusive colegas nossos, que estavam tomando cloroquina e evoluíram para o CTI, evoluíram para caso gravíssimo. Então, não são todos os casos que vão ser tratados com a cloroquina. Perfeito. Como é que você vê, deputado, o senhor como deputado, obviamente, mas como cidadão, como brasileiro, o comportamento do presidente Bolsonaro? Porque, óbvio que o senhor já disse que o Brasil é um país de dimensões continentais, a realidade do Rio de Janeiro, a de São Paulo não é a mesma do Amapá, não é a mesma de Roraima, enfim, há situações diversas que devem ser tratadas de maneiras diferentes, perfeitamente. Mas o fato é que o presidente da República é referência para todas as localidades brasileiras, para todos os brasileiros. E quando ele, ostensivamente, quebra o isolamento, quando ele vai para a rua, quando ele vai para a padaria, quando ele abraça os seus seguidores, muitas pessoas, inclusive das áreas altamente contaminadas, seguem esse exemplo. Na semana seguinte a que ele fez isso, houve um aumento de circulação em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a referência dele não é só para aqueles municípios em que há baixa contaminação. A referência é geral, é para todos os brasileiros. E quem não está muito bem informado acha que é isso mesmo, que não há tanto perigo assim. Como é que você avalia isso, deputado? Ricardo, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro precisa de melhores conselheiros, né? O presidente foi mal aconselhado, né? Algumas pessoas procuraram o presidente vendendo facilidades ao presidente, né? Acho que ele foi mal aconselhado e aí ele não conseguiu ter a dimensão do problema. O erro começa, Ricardo, quando o Brasil faz uma missão aos Estados Unidos com uma circulação viral daquela monta. Aquilo ali já foi um sinal de que o presidente está sendo mal aconselhado. Em nenhum momento o presidente poderia ter saído do Brasil com uma comitiva aos Estados Unidos com o nível de circulação viral que estava acontecendo nos Estados Unidos. E voltou dos Estados Unidos com vários de seus colaboradores contaminados e há uma suspeição de que ele próprio teria sido contaminado. Ricardo, o presidente precisa de melhores conselheiros. Num momento como o que o mundo já estava vivendo, ele não poderia ter visitado os Estados Unidos. Isso foi um erro dos conselheiros do presidente. O presidente precisa se aconselhar melhor, precisa de pessoas que conversem com o presidente e mostrem com inteligência, com seriedade, o contraditório. Porque para ocupar bons cargos públicos, pessoas com boas intenções, que eu acredito nas intenções do presidente Bolsonaro, precisam ter pessoas ao seu lado que vão te dizer sim, que vão te dizer não. E nunca pessoas que vão ficar te dizendo amém o tempo todo. Acho que algumas pessoas que aconselham o presidente querem dizer amém ao presidente. E o presidente precisa conversar, explicar para ele a situação. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Bolsonaro não quer que as pessoas morram no nosso país. Mas eles não querem nem que morra de doença, nem de fome. Agora, precisa ter conselheiros melhores ao lado dele para que ele possa tomar decisão com tranquilidade. Agora, há um momento que essa discussão sai do campo da saúde para o campo político, né? Porque os governadores, alguns, tomaram a posição na frente. O ministro Mandetta tomou uma posição na frente. O presidente Jair Bolsonaro, num primeiro momento, não conseguiu tomar a frente dessa discussão. E aí você começa a ter uma característica política, dificulta muito o debate. Tem certeza absoluta? Do ponto de vista nacional, os dois maiores estados que são alavancas, que são, na verdade, condutores da economia nacional, Rio e São Paulo, nesses estados, se é para voltar a economia, para a economia não naufragar, esses estados que respondem, talvez,
por 48% ou 50% juntos da economia brasileira, não podem voltar, não podem adotar meio termo nesse momento em que há um crescimento exponencial da curva de contaminados, não é, doutor Luiz? Ô, Ricardo, veja bem, nesse processo, nessa pandemia, eu vou voltar para falar uma frase aqui no teu programa que eu falo quase todos os dias. Nós não teremos heróis. Ninguém vai ser herói dessa epidemia. Quem está achando que vai ser dessa epidemia como herói, seja político, intelectual, médico, não vai ter. Essa epidemia não terá heróis. Teremos profissionais de saúde que vão ter se expostos, muitos estão morrendo por falta de equipamento de proteção individual, esses serão heróis. Mas as nossas autoridades não serão heróis, que não serão heróis de nenhuma autoridade do mundo, porque é um problema muito complexo. Você veja bem, o governo federal errou em alguns momentos, mas acertou em outros. Existiu um momento que alguém pregou fechar totalmente os aeroportos. Você sabe que a nossa cadeia de suprimento, inclusive da saúde, precisa da chegada de insumos internacionais. Sim. Precisa da circulação. Isso se deu depois do Trump cancelar os voos da Europa para os Estados Unidos. Naquele momento, começou a se falar nisso, porque se o presidente americano fez isso, se os Estados Unidos fizeram isso, interromperam a circulação entre Europa e Estados Unidos, bom, então achou-se por bem que era mais do que necessário o Brasil também estancar essa ligação internacional para evitar um contágio ainda mais acelerado, né? Ricardo, em 28 de janeiro, eu defendi que o Brasil fechasse os voos internacionais com a China. E qualquer pessoa procedente da China não fosse recebida nos nossos aeroportos. A gente não pode ter medo de tomada de decisão. Aquilo era em 28 de janeiro. O presidente Trump, o mesmo que fechou os voos da Europa para os Estados Unidos, pegou 20 cargueiros e botou na China. Porque na China não tinha mais circulação, foi pegar os equipamentos de suprimento. O que eu estou dizendo é que as tomadas de decisão, em algum momento, você pode acertar em 80%, pode errar em 20%. Os governos estaduais acertaram na grande maioria das tomadas de decisão, em algumas podem ter errado, e o governo federal, que acertou em algumas, também errou em outras. Mas o mundo todo, numa epidemia que a gente não conhece, vai acertar e vai errar. Precisa ter humildade para reconhecer que errou e mudar de posição, e precisa ter grandeza para não tripudiar quando o outro toma uma decisão errada. Porque numa pandemia dessa gravidade, ninguém vai acertar 100%, ninguém vai errar 100%. O que precisa ter por parte da população a certeza que os gestores, os homens públicos, os homens de bem desse país estão trabalhando. Perfeito. Não pode achar que os homens de bem, em vez de estar trabalhando, estão pensando aí em política e negócios. Perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, e daqui a pouco voltamos a bater esse papo com o doutor Luizinho, deputado federal do PP, aqui do Rio de Janeiro. Voltamos em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o doutor Luizinho, deputado federal do PP do Rio de Janeiro, e nós estamos gravando numa situação extraordinária de isolamento, eu na minha residência, o doutor Luizinho na sua residência, em tempos de isolamento absoluto em relação à situação do coronavírus. E, doutor Luizinho, ao lado da crise, ao lado da pandemia, ao lado da crise sanitária, nós temos uma crise política também. Nesta semana que passou, o presidente Bolsonaro foi para a CNN e deu uma entrevista com muitos ataques ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que o Rodrigo Maia tem que respeitá-lo como presidente, que o presidente Rodrigo Maia presta um desserviço ao Brasil, que, na opinião dele, o presidente Rodrigo Maia estaria tentando tirá-lo da presidência, porque, ao aprovar o pacote de ajuda aos governadores, que vai ter um gasto aí de 90 bilhões, mais de 100 bilhões, segundo ele. Enfim, como é que o senhor está vendo esse agravamento da relação entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Inclusive, esse desgaste provocou quase um estremecimento absoluto da relação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, que já não se falam, que já não se encontram. Me parece que isso pode ser muito prejudicial ao país nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo.
Qual é a sua opinião agora como deputado federal do PP do Rio de Janeiro a respeito desse cisma que coloca de um lado o presidente e de outro o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Ricardo, a gente lamenta, né, ver com tristeza uma cisania entre os poderes da República. Um momento de muita gravidade, o momento é muito complexo. Não pode existir uma briga entre os poderes, entre o poder legislativo e o poder executivo, aliás, entre os presidentes dos poderes, né? Não pode existir uma briga entre o presidente e os governadores, entre os governadores e os prefeitos. O momento precisa de união. Eu tenho certeza absoluta que numa crise tão grave, numa pandemia, num momento tão difícil, fica em xeque diversas decisões que as autoridades tomam, mas cada um olha por um ângulo. O presidente Rodrigo Maia tem olhado no programa e no projeto que foi aprovado na Câmara uma necessidade de recomposição das receitas de ICMS e de ISS dos governos do Estado e das prefeituras para que esses governos e prefeituras possam cumprir as suas obrigações. Até porque as prefeituras e os estados não podem emitir moeda, ou seja, se não tem para pagar, não tem para pagar, vão quebrar, as máquinas vão parar. Já o governo federal, óbvio que provocando inflação, óbvio que aumentando o déficit público, mas ele pode vender título da dívida pública, ou seja, ele tem como, ainda estourando todo o seu orçamento, a remediar essa situação, obviamente, com consequências no déficit público, com consequências na economia, mas isso hoje é uma marca que atravessa a economia de todos os países do mundo. Os economistas que eram ardorosos defensores de um regramento de gastos, de um teto de gastos, do respeito aos limites orçamentários, no mundo inteiro hoje admitem que essa questão ficou de lado, que o Estado tem que gastar sim para evitar a morte das pessoas. Então, nesse momento, parece secundário a discussão da economia nesse aspecto, se vai aumentar o déficit, se vai reduzir o déficit, se vai ser um déficit muito grande. Nesse momento, é uma questão primordial. Como é que o senhor vê, doutor Luizinho, essa questão? Ricardo, eu concordo com você. O que o Brasil precisa é de um governo de coalizão nacional. Nós precisamos fazer um movimento, como a Espanha fez lá nos anos 80, um governo de coalizão nacional. Não pode ter briga. Essa briga não é boa para ninguém. Nós precisamos de um movimento de coalizão. O governo federal é quem pode gerar papel moeda, mas o governo federal não precisa disso, Ricardo Bruno. O governo federal precisa pegar 300 bilhões de dólares que nós temos em reservas internacionais, integralizar 100 bilhões e colocar 500 bilhões de reais para movimentar a nossa economia. Olha, esse discurso, Ricardo, eu tenho falado há algum tempo, talvez eu esteja pregando no deserto já há muito tempo. Não é de agora. Desde 2016, 2017, muitos têm projeto para tomar o salário do servidor público, muitos têm projeto de que a gente precisa ter responsabilidade fiscal e o poder executivo cada dia mais se enfraquece, porque os poderes executivos não conseguem pagar bons salários e também não conseguem levar gente boa para trabalhar na máquina pública. O Brasil só sai dessa situação com união, tanto do governo federal entre o presidente Bolsonaro e o presidente Rodrigo Maia, entre o presidente Bolsonaro e os governadores e os prefeitos. Essa é um momento de união nacional. Infelizmente, quando você, Ricardo, não existe um diálogo, você não tem um olho no olho, não existe confiança. Nós precisamos restabelecer a confiança entre o presidente Jair Bolsonaro, entre o presidente Rodrigo Maia, entre os governadores, porque esse é um momento que não pode existir política. E de alguma forma, o presidente Jair Bolsonaro enxerga que existe um movimento político. O presidente Rodrigo Maia recebe diretamente as demandas dos governadores e dos prefeitos, porque a maioria dos governadores tem dificuldade com o presidente Jair Bolsonaro. Então, uma casa que ninguém está falando, você não consegue resolver. Precisa sentar todo mundo numa mesa, como lá atrás, na Espanha, Felipe González fez, que sentem todos numa mesa e a gente passa a se entender. Ricardo, eu apoio esse momento às prefeituras, aos governadores, ao presidente Jair Bolsonaro, apoiei o ministro Mandetta, vou apoiar ao ministro Nelson Taixe, sem deixar de ter opinião crítica.
que a opinião crítica vale. O que não vale é, nesse momento, achar que desunidos nós vamos superar. Nós precisamos, sim, ajudar os estados e municípios. São os estados e municípios que, com seus pequenos servidores, você viu, Ricardo, nós vivemos a crise do estado do Rio de Janeiro. Verdade. O Natal de 2016 foi o pior Natal de todos os tempos, que os servidores não tinham como sair na rua, fazer compras, não movimentavam a economia. Então, nós precisamos, sim, de uma máquina pública nesse momento forte. Nós precisamos de união. Eu espero muito que o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Rodrigo Maia possam se entender no futuro. Deputado, nós estamos quase encerrando o programa, mas tem uma outra questão que me parece que também é delicada. O Supremo Tribunal Federal, por 11-0, pela maioria esmagadora, teve alguns ministros que não votaram, não foi 11, mas pela maioria esmagadora da sua composição, decidiu que os prefeitos e governadores têm, sim, autonomia para definir políticas de isolamento em consonância com a orientação da OMS. E disseram mais, sinalizaram que se o presidente Bolsonaro tomar uma medida contra a orientação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, poderá ser invalidada pelo próprio Supremo. Diante dessa perspectiva, tem pouca margem, ou pelo menos tem uma margem limitada de manobra para o presidente Bolsonaro, caso ele queira tomar uma medida contra o isolamento, a adotar esse tipo de prática na realidade no Brasil. Como é que o senhor vê esse freio imposto pelo Supremo a qualquer possibilidade de decisão do presidente, contrariando os governadores, contrariando os prefeitos e também contrariando, em última instância, a própria Organização Mundial de Saúde? Ricardo, os governadores e prefeitos, todo mundo já sabia que eles tinham autonomia para decidir, seja por bem ou por mal, ao movimento nos seus estados e municípios. A interferência nacional, ela pode estar restrita a alguns assuntos. Isso era claro que a competência era dos governadores e dos prefeitos. O presidente Jair Bolsonaro, ele pode induzir movimentos de abertura de serviços federais. Ele tem essa autonomia para fazer. Mas eu não vejo o conflito como solução. Eu acho, inclusive, que foi uma consulta errada do próprio governo federal que gerou essa demanda do STF. Porque isso não é assunto para ser discutido no STF. Assim como eu quero registrar aqui, Ricardo, que a OMS não acertou tudo nessa epidemia. A OMS, ela não é a entidade suprema e absoluta do mundo. Ela erra e ela acerta. E ela errou muito nessa epidemia. E veja que eu estou defendendo o isolamento social altamente restrito no estado do Rio de Janeiro. Eu estou em consonância com a OMS. Mas a OMS não dita as regras no nosso país, não. Quem tem que ditar regras no nosso país somos nós, com os nossos estudos, com o desenvolvimento do dia a dia, do controle epidemiológico. Agora, a competência para decidir é dos governadores e prefeitos. O presidente Jair Bolsonaro precisa e tem certeza que, se a gente conseguir voltar à união, o presidente quer que as pessoas não tenham fome, que as pessoas não tenham dificuldade, mas também não querem que as pessoas morram. Presidente, eu volto a falar, o presidente precisa se aconselhar melhor para poder ter tomada de decisão com mais tranquilidade, com mais clareza, e o STF foi provocado, foi obrigado a julgar. Mas a gente não tem que levar todas essas discussões para a justiça. Nós precisamos usar a justiça no que é absolutamente necessário. Não é necessário uma briga entre o presidente, governadores e prefeitos. Perfeito, deputado doutor Luizinho. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo nesta noite aqui no Jogo do Poder, ainda que de maneira distante, ainda que à distância, você na sua residência, eu na minha residência, mas acho que nesse momento foi extremamente esclarecedora a sua entrevista. Muito obrigado. Ricardo, antes de me despedir, eu quero pedir às pessoas que, principalmente no deslocamento do transporte, usem as suas máscaras. Quem não conseguir comprar máscara cirúrgica, use uma máscara de pano na ida e uma outra máscara de pano na volta. Lavem suas mãos. Os idosos fiquem isolados, os diabéticos fiquem isolados. Vamos vencer junto essa epidemia, se Deus quiser, e retomar o crescimento do Brasil. Muito obrigado, doutor Luizinho. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. Muito obrigado a todos que estiveram assistindo esse Jogo do Poder, em edição especial, discutindo o coronavírus e isoladamente. Eu na minha residência e o entrevistado na sua. Muito obrigado. Voltamos no próximo domingo, às 11h15. Eu agradeço a sua audiência. Ou melhor, à meia-noite. Voltamos no próximo domingo, à meia-noite, em horário especial.
Eu agradeço a sua audiência e conto com você na próxima semana, à meia-noite. Um grande abraço e até lá.